Então, continuando, o volume da nossa pirâmide é 1/3 do volume do prisma, sendo o volume do prisma a área da base vezes a altura. Então, o volume da nossa pirâmide maior será a área da base maior, né, vezes a algazão, que é a altura da pirâmide, dividido por 3, menos o volume da nossa pirâmide menor, a área da base menor, vezes o hzinho, dividido por 3, a gente pode colocar aí na mesma fração. Agora, a questão é que essa fórmula do volume do tronco é necessário que ela fique em função apenas dos elementos do tronco, ou seja, a área da base maior, a área da base menor e a altura do tronco, ht. Então, usando ali que o nosso hzinho é o hzão menos ht, a gente pode usar uma semelhança de triângulo para escrever esse hzão em função do ht e das áreas abzão e abzinho, tá? O processo é um pouco demorado, é uma conta extensa, não vale a pena colocar aqui no vídeo, mas a gente tem essa fórmula aí do volume do tronco. A altura do tronco, ht dividido por 3, vezes a raiz quadrada de abzão vezes abzinho, mais a área da base maior, mais a área da base menor. Essa aí, então, seria a fórmula do volume, né, do tronco. Quem tiver curiosidade ou interesse, pode me procurar e eu ajudo aí na dedução da fórmula, mas para aqui para o vídeo não é pertinente essa dedução, tá? Vamos então ao nosso exercício, que é o exercício 10 da nossa lista. Um tronco de pirâmide reta, cujas bases são retângulos, foi seccionado por um plano nos pontos médios de duas arestas da base menor e duas da base maior, como representado na figura. Então, tá aí a figura, a gente tinha aqui um tronco de pirâmide com bases retangulares, né? Retângulos. E aí, nessas arestas aqui da base menor, eu vim no ponto médio, tracei esse segmento. Nas arestas aqui da base maior, eu vim aqui no ponto médio, tracei esse segmento e seccionei o meu tronco por o plano aqui contendo esses dois segmentos paralelos, tá? Resultando então nesses dois sólidos. Observe que esses dois sólidos também são troncos, né? Só que agora é de uma pirâmide pentagonal não regular, né? Um pentágono não regular e uma triangular aqui não regular. Ele pergunta o seguinte: determinar a soma das áreas das bases do tronco de pirâmide maior obtida após a secção. Volume do tronco da pirâmide antes da secção e o volume do tronco de pirâmide menor obtido após a secção. Esse aqui, tá? Então vamos resolver esse exercício. Então vejamos, primeiramente ele pede aí no item a soma das áreas das bases do tronco de pirâmide maior obtido após a secção. Então o que aconteceu aqui após a secção? A base maior era um retângulo e ela se tornou um pentágono. E ele quer que a gente calcule a área desse pentágono. Claro que a área do pentágono vai ser o quê? A área do retângulo menos a área do triângulo, tá? Então, vamos começar a anotar aqui então, ó, aqui do lado, pode ser. Então, a área do nosso pentágono maior, tá? Um pesão ali, é 10 vezes 6, né? Que são as arestas aqui, ó, 10 vezes 6. Então, 60. E a área do triângulo ali removido, dessa base maior, vai ser qual? Veja que é um triângulo retângulo aqui, ó, que forma. Então, a gente pode pegar como base a medida desse lado, como altura a medida desse lado, e aí a área é base vezes altura dividido por 2. Então, veja, além disso, ele diz que é nos pontos médios. Então, a gente sabe que esse comprimento aqui é 5 e que esse comprimento é 3. Então, a área ali do triângulo, 5 vezes 3 dividido por 2, ou seja, 15 meios, tá? E aí a área do pentágono maior, que eu vou escrever assim, pentágono, não, vamos escrever ali embaixo. A área do pentágono maior, né, da base maior do tronco de pirâmide pentagonal, vai ser a área do retângulo, aqui era para ser um R, né, do retângulo maior,
que é 60, menos a área do triângulo, que é 15 sobre 2. Tá? Então, isso aqui, 2 vezes 60, 120, menos 15, 105 meios. Tá bom? Essa do pentágono maior, mas ele quer a soma das áreas das bases. Então, a gente tem que calcular da base menor também. Então, a área do retangulinho lá de cima menor é 3 vezes 4, que é 12. E a área do triângulozinho removido é a metade, né? Então, seria do ponto médio aqui. A gente pode pegar base vezes altura. Então, pode ser 2 de base, é um triângulo retângulo. Então, 2 vezes a altura é 3 meios, né? 3 dividido por 2, no caso, dividido por 2. Então, esse 2 aqui eu simplifico com esse, e aqui é 3 meios. Então, a área do pentágono menor, lá de cima, é 12 menos 3 meios, 24 menos 3, 21 meios. E aí ele quer a soma. Então, ele quer a área do pentágono maior mais a área do pentágono menor. Então, a gente fica com 105 meios mais 21 meios. 105 mais 21, 126 meios, ou seja, 63 centímetros quadrados. Ok? Então, a gente vai continuando aqui, então, teve uns problemas técnicos, vamos continuar agora com o Python. Então, a gente determinou ali a soma das áreas das bases do tronco após a secção, 63 centímetros quadrados. E aí, na linha B, ele pede qual o volume do tronco da pirâmide antes da secção, então dessa pirâmide aqui quadrangular, né? E aí a gente vai utilizar, então, a fórmula do nosso volume. Então, a gente precisa do HT, que no nosso caso ali já é dado, que é 9. A gente precisa do nosso ABzão, que é a área da base maior, que é 10 vezes 6, 60. E do ABzinho, que é a área da base menor, 3 vezes 4, 12. E aí, o volume do tronco é pela fórmula HT dividido por 3, 9 dividido por 3, vezes raiz quadrada de ABzão vezes ABzinho, 60 vezes 12, mais ABzão mais ABzinho. Tá? Aqui a gente tem 9 dividido por 3, 3, vezes aqui 60 vezes 12, e extraindo a raiz quadrada. Então aqui a gente vai ficar com raiz quadrada de 6 vezes 12, que é 720, mais 72. Essa raiz aqui de 720 a gente pode escrever como 16 vezes 9 vezes 5. Tá? Então vai sair um 4 vezes 3, que é um 12. 12 raiz de 5 mais 72. E aí, tirando aqui o 12, colocando o 12 em evidência, a gente vai ficar com 36 raiz de 5 mais 6. Tá? Então, esse aí é o volume do tronco antes da secção, centímetros cúbicos. Anotamos ali, então, o nosso volume. Por último, ele pede o volume do tronco de pirâmide menor, obtido após a secção. Então, no caso, desse tronco aqui. Então, eu vou dar um encaminhamento, né? A altura do tronco, ali o nosso HT é novamente 9.
E aí a gente precisa da área da base maior, que é a área do triângulo, né? Então, lembrando que eram os pontos médios, né? A gente já tinha calculado, então aqui é 5 vezes 3 dividido por 2, 15 meios. E a área da base menor, o triângulozinho aqui de cima, né? Era 3 meios vezes 2, dividido por 2, 3 meios. E aí, então, o volume do tronco menor, novamente, né? É HT dividido por 3 vezes raiz quadrada de área ABzão vezes ABzinho, que é 15 meios vezes 3 meios, que dá 45, 15 vezes 3 quartos, mais ABzão mais ABzinho. Então aqui a gente tem 3, esse 45 é 9 vezes 5, raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2, então 3 raiz de 5 sobre 2, mais 15 meios mais 3 meios, 15, 16, 17, 18 meios, que é 9. A gente pode tirar um 3 em evidência, né? Fica 3 vezes 3, 9 vezes raiz de 5 sobre 2 mais 3, tá? Centímetros cúbicos. Esse aí é o volume desse tronco de pirâmide menor. E encerramos por aqui então o nosso vídeo.